Semana do banho gelado, né, pela saúde dos portadores da ELA. E tem novidade na nossa saúde pública, na espera das unidades de pronto atendimento de Belo Horizonte. Não, gente, ainda não é que aumentaram o número de funcionários ou agilizaram o serviço. A novidade é de informação sobre o tempo para o paciente ser atendido com painéis que foram instalados nas salas de espera. Mas também não vai esperando que seja um painel eletrônico, luminoso, com LED, nada disso. A nossa equipe foi checar em algumas UPAs nessa noite, começando pela Centro-Sul. Eu nem sabia que tinha essa placa ali. Não tinha reparado a placa, não. Para ver o painel, a vista tem que ser boa, ou pelo menos chegar mais perto para conseguir ler as informações que estão atrás do balcão, como a quantidade de médicos e o tempo médio de espera para o atendimento. Muito difícil. 5 horas, tá ali passando mal, dor na nuca, pressão alta. Se tiver emergência, eu morrer aqui mesmo. Então vai vir só o SAMU levar você. Deveria ter mais quantidade de médico, o atendimento ser mais rápido, né? Porque o atendimento, igual eu escutei você falando, que está escrito ali de 5 horas. Para quem está sentindo dor, acho que meia hora já é muito. De acordo com a Prefeitura, os painéis informativos foram distribuídos apenas para as 8 UPAs de Belo Horizonte para melhorar a comunicação com os pacientes. A distribuição das placas para os 147 centros de saúde do município ainda é um projeto. Em outro ponto da cidade, na UPA Oeste, a placa com as informações sobre a quantidade de médicos e os nomes dos profissionais disponíveis também foi instalada. Hoje não está levando 4 horas. O pessoal leva no máximo, agora leva no máximo 1 hora e meia. Pelo menos você fica sabendo quanto tempo que você vai poder esperar, né? Porque a gente fica aqui sem saber, leva quase a tarde toda e a noite toda. E às vezes nem é atendido. Não faz diferença nenhuma, é a mesma coisa. Tendo médico ou não tendo, é a mesma coisa. Demora o mesmo tanto. Já na UPA Nordeste, o painel está lá limpinho, sem nenhuma informação. De acordo com funcionários, o pincel para escrever na placa não está funcionando. Infelizmente é assim, né? Às vezes até um analgésico falta. E a culpa nem sempre é dos funcionários, né? É do atendimento mesmo, que está precário, não só aqui, mas em todos os setores da saúde. A gente gostaria que tivesse bem informado, né, com atendimento de qualidade. Você vê essa preparação toda aqui, já é preparando para passar a noite. Porque quando você vem procurar algo relacionado ao SUS, você tem que estar sujeito a tudo. Não é mole não, SUS, plano de saúde, tudo igual. A Secretaria Municipal de Saúde disse que o quadro da UPA Nordeste já foi atualizado, está com um pincel novo. Informaram também que as unidades ainda estão em processo de adaptação para atualização diária dos dados e em alguns locais ainda pode haver atraso. Bandidos armados assaltaram um posto à beira de uma rodovia em Itapeva, no sul do estado. Prejuízo para o dono e para os funcionários que foram agredidos e ainda tiveram as motos roubadas pelos criminosos. Veja as imagens. Os 3 bandidos pulam o muro do posto e vão direto ao caixa do estabelecimento. Encapuzados, apontam armas para os frentistas e exigem que eles se deitem no chão. Enquanto isso, um criminoso leva cerca de R$3.000. Pouco tempo depois, volta com uma barra de ferro, agride o funcionário e pede mais dinheiro. Repare que os criminosos levam 2 motos que pertencem aos funcionários. O assalto aconteceu às 11 da noite. O dono do lugar reclama e não sabe a quem recorrer em casos assim. O problema é que a Polícia Militar diz que quem é responsável pela vigilância e pelo patrulhamento é a Polícia Rodoviária Federal. Então a Polícia Rodoviária Federal fala que não tem homens o suficiente, nem polícia para poder estar vindo nos locais, né? O posto já foi assaltado pelo menos 4 vezes só este ano. Ao sair, os bandidos dispararam vários tiros para o alto. Eles ainda deixaram as motos roubadas dos frentistas em uma rua aqui da região. Infelizmente a gente não tem como falar assim, olha, eu vou colocar uma pessoa armada aqui para defender vocês. Eu não posso nem fazer isso, porque é capaz de eu ser preso e o vagabundo que vem roubar a gente não acontecer nada com ele. Outros motoristas da empresa de transporte coletivo Saritur pararam hoje pelo 2º dia seguido. O motivo é o mesmo, greve por não pagamento de horas extras. Várias linhas de ônibus da Grande BH deixaram de rodar, deixando passageiros a pé nessa manhã. Motoristas e cobradores se concentraram em frente à garagem da empresa e nas ruas laterais. Eles fizeram muito barulho. Trabalhador unido!
A categoria afirma que a empresa não está cumprindo os acordos fechados na Convenção Trabalhista deste ano. A nossa reivindicação é que seja totalmente cumprida a Convenção Coletiva de Trabalho 2014. Queremos receber as horas que nós trabalhamos a mais e que o patrão cumpra a convenção, que a jornada de trabalho é 6 horas e 20. Cerca de 350 trabalhadores cruzaram os braços. Este mostrou o contra-cheque cheio de descontos. Não está pagando a hora extra, como você está vendo aqui no contra-cheque, não paga, aí você vai fazer uma reclamação, continua de jeito. Por isso que os trabalhadores estão todos parados por esse motivo. Nós negociamos, eles não estão cumprindo com a lei, vai para outras empresas também. O nosso objetivo é esse. Não é só essa aqui não, se não cumprir, vamos parar com as outras empresas também. Segundo o sindicato, 17 linhas que atendem a Belo Horizonte, Ibirité e Contagem são afetadas pela paralisação. E a adesão dos motoristas e cobradores é estimada em 85%. Nesse momento a situação é tranquila, mas a polícia permanece de plantão aqui do lado de fora, já que, segundo os militares, de madrugada houve transtornos. Pontos de ônibus de alguns bairros ficaram lotados e os usuários em maus lençóis. A empresa brinca demais com os colaboradores e a gente que paga o pato. Como é que faz? Depois desconta do salário da gente, aí a gente fica na mão de calango. Desde 6h30 da manhã eu estou aqui no ponto. Mais de 2 horas? Mais de 2 horas. Eles não avisaram nada pra gente, não falou nada. A gente chega e encontra aglomeração de pessoas esperando o ônibus sem ninguém dar explicação de nada. A gente espera que a Saritur se manifeste, né? O Jornal da Alterosa está às ordens. Os pais de uma jovem mineira assassinada e enterrada como indigente no Rio de Janeiro há 3 anos e meio ainda batalham para conseguir trazer os restos mortais da filha para serem enterrados em Belo Horizonte. Eles receberam a equipe do Jornal da Alterosa e mostram a primeira conquista, que foi o registro da certidão de óbito da moça. 3 anos e meio e muitos documentos acumulados. Foram várias viagens ao Rio de Janeiro para resolver pendências na polícia e na justiça. Mas todo o cansaço com essa burocracia não é quase nada, diante da dor de perder a filha e não ter nem o corpo por perto. E nesse tempo de batalha para conseguir a liberação, a saudade ganhou proporções que eles não conseguem nem descrever. Quem é mãe sabe como é essa dor. Lágrimas também de alívio. O corpo foi liberado e deve chegar até a próxima semana. É um momento esperado porque é minha filha, né? Eu não posso deixar de lado. Graziele Marques Silva, que tinha 20 anos, chegou a ser enterrada como indigente. Na primeira certidão de óbito, não há nenhuma identificação. Somente depois que os familiares conseguiram um novo documento com o nome dela. Em 2011, a jovem deixou o Ribeirão das Neves, na Grande BH, e foi passear no Rio de Janeiro, na casa do namorado, com quem começou a se relacionar pela internet. Pouco tempo depois, foi assassinada, juntamente com o namorado. Mesmo depois da chegada do corpo, a luta dos pais vai continuar. Eles esperam a conclusão do inquérito que apura o assassinato. Graziele foi morta em março de 2011, num córrego no Rio de Janeiro. A jovem levou 2 facadas no peito. Já o namorado dela, um tiro na cabeça. E a família disse que até agora não recebeu nenhuma informação sobre as investigações do crime. A gente realmente conta com a competência da polícia do Rio de Janeiro e nós acreditamos num final bom, num bom resultado nessa investigação. Uma família inteira foi presa por tráfico de drogas na noite dessa terça em BH. São 9 pessoas que moravam numa casa usada como ponto de venda numa vila da Zona Leste. Na ação policial, os militares da Rotam encontraram os 9 suspeitos dentro de casa. Com eles havia uma grande quantidade de material utilizado no tráfico de drogas. 4.600 pinos com cocaína, 10.000 embalagens vazias, 3 balanças de precisão, 28 buchas e uma barra de maconha, R$ 1.634 em dinheiro e liquidificadores. De acordo com a polícia, os 6 adultos e os 3 adolescentes são da mesma família. A Rotam chegou ao local depois de inúmeras denúncias de pessoas da região que disseram que a casa onde as 9 pessoas moravam era um ponto de tráfico de drogas. Durante a busca, depois que nós apreendemos todo o material, eles negam a posse, a propriedade de todo o material. Contudo, também não apontam de quem poderia ser o proprietário, do entorpecente, do dinheiro.
né? Mas foi até uma abordagem até em tese tranquila. A casa fica no bairro Vista do Sol, na região leste da cidade. Essa quantidade de drogas apreendidas hoje vale em torno de mais ou menos R$100 mil. Então é uma grande movimentação de drogas naquele local. Como havia menores envolvidos, todos foram levados para a CIA, o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional. A chefia da Polícia Civil derrubou a portaria publicada pelo Corregedor-Geral que proibia agentes de apresentarem presos para a imprensa, expondo informações e imagens sem autorização deles. Isso aconteceu em menos de um dia depois da divulgação do documento aqui no Jornal da Alterosa. A portaria foi assinada pelo Corregedor-Geral de Polícia Civil, Renato Patrício Teixeira, na quarta-feira da semana passada. As novas regras para apresentação de suspeitos presos não permitiam a divulgação de imagens, fotos e informações sem o consentimento deles e assinatura de 2 testemunhas. O descumprimento previa punição disciplinar e penal dos agentes. A notícia foi divulgada pelo Jornal da Alterosa nesta terça-feira e provocou polêmica. Tem que passar na televisão para todo mundo ver. Quem sabe que a gente pode encontrar com ele na rua e sabe defender, né? Depois que houver uma sentença transitada e julgada, na qual foi apurado que ela cometeu o crime, tudo bem, mas antes de uma decisão judicial de apurar o crime, realmente pode trazer alguns problemas e constrangimento para a pessoa. Quando a imagem pode ser usada como uma forma de proteção para a população, sim. Agora, somente pessoas que cometem recorrentes e ficam aparecendo, servindo de exemplo, eu acho que não. Nessa quarta-feira, a chefia da Polícia Civil enviou à imprensa um comunicado informando que a portaria foi derrubada. O documento foi assinado pelo chefe da corporação, delegado Oliveira Santiago Maciel. O texto ressalta a nulidade da portaria do corregedor e esclarece a necessidade da elaboração de um estudo para a apresentação de pessoas detidas e de produtos apreendidos. Esse estudo deverá ser feito em conjunto entre a Corregedoria Geral de Polícia Civil, a Superintendência de Investigações e Polícia Judiciária, o delegado assistente da chefia e a assessoria jurídica da corporação. Somente e exclusivamente em benefício da investigação, da elucidação de vários crimes ou em benefício da sociedade, um serial killer que já praticou vários homicídios ou aquele que vem praticando vários estupros e também em crimes graves, é que pode haver a exposição da imagem dessas pessoas. A regra aí é ser sensato. Você não pode expor de forma indiscriminada a imagem das pessoas que são presas por qualquer crime, como acontece hoje. Qualquer crime comum leva à exposição dessa imagem e aí prejudica aquela pessoa de uma forma profunda, podendo prejudicar também os familiares daquela pessoa. Um homem foi executado na porta de uma agência de veículos no bairro Nova Esperança, em Belo Horizonte. Ele foi perseguido e baleado 5 vezes. Após os disparos, as portas da agência de veículos foram fechadas. Por aqui, ninguém quis comentar a morte de um homem que chegou para deixar esses 2 veículos para lavar. De acordo com a polícia, assim que Luiz Felipe de Jesus e Silva, de 28 anos, entrou na agência, ele foi perseguido por outro homem e atingido por 5 disparos. A vítima foi socorrida por uma viatura que passou pelo local pouco depois, mas morreu no hospital Odilon Berens. Segundo testemunhas que não quiseram se identificar, a morte do homem seria um acerto de contas. O autor dos disparos seria Francisco dos Santos, conhecido como Boy. O número de cheques sem fundo bateu um recorde histórico no Brasil no mês de julho. De acordo com uma pesquisa do Serasa, foram acima de 1.414.000 borrachudos que bateram no banco e voltaram por falta de dinheiro dos compradores. Nesta loja de tintas, cartões de crédito e débito somam a maioria das compras, mas a opção de utilizar cheque é bem-vinda. Aqui eles contabilizam 10% do total do pagamento das vendas. Uma transação pequena, mas que ainda gera dor de cabeça para os donos do negócio. Por mês, 4 cheques voltam por falta de fundos, um prejuízo de cerca de R$10 mil. O transtorno só não é maior porque a gerência toma alguns cuidados específicos. Vendendo para clientes tradicionais, referência,
e sem deixar de praticar a questão da política da consulta SPC-Serasa, que também é uma forma de minimizar a devolução de cheques. Uma pesquisa do Serasa apontou um dado nada animador. A devolução de cheques sem fundos no Brasil alcançou o maior índice já registrado desde 1991, quando se começou a fazer este tipo de levantamento. Em julho de 2014, o índice foi de 2,24%. No mesmo mês de 2013, ele foi de 2,03%. Minas Gerais acompanhou a alta da média nacional. Em junho de 2014, a estatística apontava 1,80% de devoluções. No mês de julho, ela saltou para 2,06%. Mas por que tanta inadimplência? Porque o cheque não tem um contrato específico e se você não honrar o pagamento de um cheque, você vai ter uma dor de cabeça, mas você vai ser chamado para renegociar, então não vai ser imediatamente com aquele problema que você teria com um banco. A Federação do Comércio revelou em um estudo que apenas 10% das empresas pesquisadas ainda utilizam a folha como forma de pagamento. A CDL criou um manual para orientar aqueles lojistas que ainda acreditam no bom e velho talão de cheques. Para receber o cheque, verificando primeiramente se o cheque é daquela pessoa que está passando mesmo. Obter dados de endereço, telefone, de preferencialmente o fixo, né? Que esses dados realmente para frente poderão ajudá-lo numa eventual devolução do cheque. Termina amanhã o prazo para o eleitor se cadastrar para votar em trânsito nas eleições deste ano. Ao vivo, o repórter Wilson Gomes dá as informações. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos de casa. Aqui ao meu lado, a chefe da 33ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, Andréia Chaves, vai nos orientar tudo sobre voto em trânsito. Boa tarde, Andréia. Para quem pode fazer e quem pode se cadastrar? Todo eleitor que tiver regular, e que for estar fora do seu domicílio eleitoral, pode se cadastrar, se habilitar para o voto em trânsito. Basta trazer um documento de identidade, um documento qualquer que tenha foto. Quantas cidades vai ter essa possibilidade de ter voto em trânsito? Todas as capitais e os municípios que possuem acima de 200 mil eleitores. Em Minas Gerais vão dar o total de 8 cidades. Agora, é bom ter um alerta aí, Quem faz esse voto não pode voltar atrás. Se você votar, se você se habilitar, por exemplo, para votar em Belo Horizonte e por algum motivo não estiver em Belo Horizonte no dia das eleições, você vai ter que justificar o voto. Ok, muito obrigado pela entrevista. Outras informações no telefone 148. Laura Lima com você aí no estúdio. Obrigada, Wilson. Lembrando que esse voto em trânsito é só para presidente e é só procurar um cartório para se cadastrar. Um incêndio atingiu uma fábrica de cimento em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Fogo está consumindo os galpões da Cimentos Lis desde 8h30 da manhã, quando brigadistas começaram a combater e tiveram que chamar aí o corpo de bombeiros para um reforço. Funcionários contaram que essas chamas começaram em um amontoado de pneus e se alastraram rapidamente. As labaredas ficaram bem altas, a fumaça tomou conta do centro da cidade. De acordo com os bombeiros, não há feridos. O incêndio já está controlado. A Polícia Militar Rodoviária também está orientando os motoristas para reduzirem a velocidade na MG 10. A medicina já comprovou que o apoio e o carinho para pacientes em tratamento contra o câncer ajuda a vencer a doença. E tem sido assim com o João Vitor. O fardo na luta dele ficou mais leve com a iniciativa dos amigos, que tem feito de tudo para animá-lo nessa fase difícil. Rasparam a cabeça em solidariedade ao amigo que ficou careca e ainda fazem surpresas como aparecer para alegrar uma sessão de quimioterapia dele. João Vitor descobriu que estava com câncer nos testículos aos 31 anos. Mas até receber o diagnóstico, ele ficou internado 10 dias e os médicos suspeitaram de doenças diferentes. Falava que poderia ser uma inflamação, uma outra coisa qualquer. Só que aí, quando os resultados ficaram prontos, a notícia veio como um choque. O médico falou que era um câncer e que eu precisava de tirar ontem. O policial civil, ainda com cabelo, passava o tempo tocando violão. Vai lá, João Vitor.
João Vitor descobriu que estava com câncer 5 meses depois da morte do pai. Mesmo abalado, ele passou pela cirurgia e começou o tratamento de quimioterapia. Mas um gesto de solidariedade dos amigos serviu de incentivo para que ele enfrentasse a doença de uma forma diferente. Jonathan chamou os amigos e durante um encontro de orações, todos rasparam a cabeça para ficar igual a João Vitor. Um vídeo foi postado na internet e gerou centenas de visualizações. Bruce foi o primeiro que apareceu careca. Ficou meio que num estado assim, de choque, mas foi muito legal. A gente conseguiu arrancar um sorriso do rosto dele. Eu acho que com certeza valeu a pena. Não esperava ter um momento de alegria tão grande como foi. O gesto que eu achei mais próximo disso, de mostrar para ele que a gente está com ele, que ele firme com ele, que ele poderia estar contando com a gente, é abrindo mão do cabelo, da vaidade. E eles estão sempre assim, unidos. Nas visitas, chegam juntos, se abraçam, fazem uma oração e seguem para encontrar o amigo na cadeira da quimioterapia. Incentivo para quem acompanha de perto, mas especialmente para outros pacientes. Sempre quando estamos passando por uma dificuldade, a presença de pessoas que amamos, de pessoas que fazem parte do nosso convívio, são fundamentais para o pronto restabelecimento. Que outras mães possam sentir essa mesma força nos amigos, apoiar nos seus parentes, nessa solidariedade que a gente está tendo, né, nesse momento. Eu sei que eu tenho amigos, isso eu posso falar, eu tenho amigos de verdade. Uma exposição imperdível, já já. Uma das mais importantes coleções particulares de arte da Europa está em exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, em BH. Tem até quadros de Picasso. Pinturas, fotografias, esculturas. Obras que chamam a atenção pelo realismo que parece saltar das molduras. É uma oportunidade única de se ver uma quantidade, um acervo deste valor sem ter que viajar na Europa. A exposição, que reúne obras de diversos artistas do mundo, faz parte do acervo do colecionador alemão Peter Ludwig, que morreu em 1996, mas possui cerca de 20 mil peças expostas em 12 museus espalhados pelo mundo. Nós tivemos que escolher entre uma base de 130 obras que estão no Museu Ludwig. Tivemos que, óbvio, limitar a quantidade de obras. Aproximadamente 80 peças compõem esta exposição. Entre as obras, o quadro Cabeças Grandes, de Pablo Picasso, os querubins, de Jeff Koons, e a pintura Cabeça de Criança, que tem 6 metros de altura e se parece muito com uma fotografia. Convidamos ao público de Belo Horizonte a que venham e possam ver realmente uma das mais importantes coleções privadas da Europa, com uma variedade muito grande de obras de autores de muito renome. Bom demais. A exposição Visões na coleção Ludwig pode ser vista no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade, até o dia 20 de outubro, das 9 da manhã às 9 da noite, menos terça-feira. A entrada é franca. Agora tem a propaganda eleitoral gratuita, logo depois tem TV Verdade. E outras notícias na nossa segunda edição, 6h10 da noite. Uma boa tarde e até amanhã.